Fala, corretor, dono de imobiliária, gerente de locação. Hoje a gente está aqui em mais um podcast da Upstate, em que a gente vai falar sobre as tendências do mercado de locação de imóveis. A gente está com um convidado muito especial, que é o Jimmy Carter. O Jimmy Carter ele é CEO, fundador da ZixPay, e ele também tem uma ampla experiência na parte de tecnologia do mercado de locação de imóveis. Seja bem-vindo, Jimmy. Se apresente para o pessoal. Obrigado, Matheus, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, né? Muito assunto legal para a gente falar aí. Então, pessoal, eu sou, igual o Matheus falou, da ZixPay, CEO fundador de uma fintech de tecnologia, onde que a gente ajuda hoje no parcelamento de débitos nas imobiliárias, facilitar ali uma rescisão na locação, uma manutenção de emergência. Então, a gente tem um amplo 18 anos de mercado, né? Implantando tecnologia, desenvolvendo tecnologia, e hoje o papo aqui vai ser legal para a gente trazer as tendências para os próximos anos no mercado de locação imobiliária. Bacana, seja bem-vindo, Jimmy. Você já passou por dois tipos de empresa, né? Uma empresa lá atrás que já se consolidou, já foi vendida, tinha mais de 2.000 clientes que são imobiliárias no final. E agora você tem uma startup que também tem crescido de forma acelerada, mas é uma nova empresa. Conta um pouquinho nesse início para o pessoal, qual que é a diferença de trabalhar uma empresa já consolidada e iniciar um negócio do zero? Cara, eu acho que os dois desafios foram muito parecidos no mercado imobiliário, né? Quando a gente começou lá atrás, a gente começou e quem dominava, né? Na época, os anúncios dos imóveis ali, porque você ia alugar um imóvel, era jornal, né? Não tinha internet. Então a gente começou vendendo site e fazendo sistema naquela época. Então a gente tinha que explicar para o mercado imobiliário o que era, né, site, como é que era se você anunciar ilimitado com um anúncio todo completo, ilimitado. E aí veio a questão do software de locação para ajudar na parte de gestão e tal, né? O que a Up faz hoje de forma, né, com muita maestria, a gente começou lá atrás ainda tentando tirar o cliente ainda do sistema local do computador, do servidor dele local, da máquina, para um sistema online, né? Então já foi uma disruptura muito grande. Então a gente viveu todo esse período de ensinar o mercado, ajudar o mercado, educar o mercado, acho que a palavra é essa, educar o mercado, de como ter processos mais ágeis, de como ter uma evolução e entendendo que o mercado ia mudar por causa da internet naquela época. E hoje, com a ZixPay, é muito isso, né? O mercado não está acostumado com parcelamentos no cartão de crédito no mercado imobiliário, né? Muitas vezes tem até o preconceito que o cliente não tem limite, né? Não tem limite e tal. E aí, cara, foi uma disruptura também. Aí eu falei assim, pô, já vivi isso lá atrás, então eu vou fazer de novo o que eu fiz lá. Ensinar o mercado que é possível, né? Porque hoje no Brasil, em média, Matheus, eu não sei se você tem esse conhecimento, são 5 cartões de crédito por brasileiro com R$ 1.400 de média de limite. Não sabia. Né? Então nós estamos falando de quase R$ 10.000 que o cara tem de limite, somando todos os limites, todos os cartões. E a tendência hoje, né, do dinheiro físico, nós estamos vendo o Pix, o Drex que está vindo, é diminuir muito, né? A pessoa usar mais o cartão de débito e de crédito. Então, eu estou aí educando o mercado e falar assim, cara, tem uma solução legal para você colocar na sua imobiliária e ajudar o seu cliente a fazer o pagamento ali em parcelado em até 12 vezes. Né? E você recebe à vista o dinheiro sem nenhuma taxa, nenhum desconto. Opa, que legal isso, né? Não é algo novo no mercado financeiro, mas para o mercado imobiliário é algo novo. Então, por isso que a gente tem esse trabalho, né? Tanto a ZixPay, a Upstate, de trazer educação, trazer conhecimento através do podcast. Está de parabéns pela iniciativa. De trazer esse conhecimento, falar assim, pô, mercado imobiliário, tem muita coisa que dá para aplicar de outros mercados no mercado e você evoluir e, no final, dar um melhor atendimento para o cliente, porque é isso que o cliente quer, né? Qual que é o próximo passo? O que o cliente do futuro, essa turma que eu brinco, está fazendo 30 anos o ano que vem, que nasceu em 95, né? Faz 30 anos. O que eles estão procurando também no mercado imobiliário, que é ágil, que é fácil de usar. Porque é a turma que está acostumada com Uber, com iFood, com outras tecnologias do dia a dia. Airbnb. E aí chega no mercado imobiliário, eu tenho que preencher ficha no papel ainda, eu tenho que, né, ir lá na imobiliária fazer o pagamento. Como é que funciona isso? Então, o que a gente pode trazer de melhor? Então, a ZixPay veio para trazer essa novidade aí, essa inovação para o mercado. Legal. E isso tem tudo a ver com tendência, né? Quando você falou, eu preciso ensinar e educar primeiro as imobiliárias sobre o que vai acontecer daqui para frente. Senão gera uma realidade. Então, você precisa trazer o que ainda não aconteceu, mas que está claro que vai acontecer no futuro. E aí você passou nesse primeiro momento lá atrás, na primeira empresa, né? Que era trazer, igual você falou, os portais imobiliários. E tinha aquelas imobiliárias que tinha aquela sensação de que sair do jornal era um erro. Né? Porque era tão barato, era mais barato, era digital, as pessoas não queriam o digital, elas queriam ler o papel ali, o jornal. E a mesma coisa acontece hoje. Né? As empresas ainda têm alguns preconceitos que elas mesmas criam em relação ao que o cliente quer. Ela acha que o cliente quer aquilo que ela oferece, o que ela acha que é o melhor. Mas não, ao invés dela olhar para o mercado e ver exatamente o que o cliente deseja e se adaptar a ele,
ela tenta empurrar ali uma solução, ela tenta empurrar o que ela acha que é melhor. E aí, pegando esse âmbito que você falou sobre inovar na imobiliária, trazer soluções para ela, né, trazer novas questões que ela ainda tem um preconceito em aplicar dentro da empresa, como que você faz para mudar a cabeça de um dono de imobiliária que às vezes é muito fechado? Ele tem um preconceito muito bem formado na cabeça dele do que funciona, porque funcionou assim no passado, e ele tem dificuldade de ver o que está acontecendo agora para também prever um pouquinho do futuro. Como que você faz para lidar com esse tipo de cabeça mais fechada, vamos chamar assim? Cara, o que acontece? Essas inovações que teve no mercado, de outros mercados, igual a gente fala do iFood, né? Cara, o mercado de delivery não é algo novo. O iFood só fez um aplicativo e agrupou ali o restaurante ao cliente e criou um negócio fluido. Transporte, Uber, né? Cara, não é algo novo. Antigaço isso aí, muito tempo. Aí alguém fez um aplicativo e juntou ali o meio de pagamento, o cara que estava com o carro parado e o cara que quer se locomover. E aí eu trago esses exemplos para o mercado imobiliário. Assim, cara, olha o que aconteceu nos outros mercados, olha a disruptura, olha situações que aconteceram que... Vamos pensar aí no sindicato dos taxistas, por exemplo. Cara. Você não vai ouvir falar de sindicato mais. Por quê? Porque ficou parado no tempo. Então, você imobiliário, você vai querer também ficar para trás, eu vou querer sumir do mercado porque não teve inovação. Aí eu começo a provocar neles essa reflexão para fazer mudança no processo. Mas assim, é muito difícil, porque a gente fala muito sobre isso, cara. Não é colocar tecnologia, não é colocar sistema, é mudar a mentalidade, entendeu? A mentalidade de querer dar o primeiro passo, de querer começar a mudança. Porque assim, uma coisa que eu prego muito é assim, que o longo prazo e o médio prazo, Matheus, chega. Só que tem que começar, porque senão ele nunca vai chegar, cara. Sabe? Então assim, a tecnologia hoje, até com a IA, tá vindo igual uma avalanche, né? O que a gente demorou lá 30 anos para ter televisão na casa de todos os brasileiros, agora a gente demora horas para ter um aplicativo em todos os lugares do mundo que você baixa. Então eu trago muito essa reflexão de outros mercados. Inclusive eu gosto de visitar feiras de outros mercados, de outras tendências, até para trazer argumento e falar assim, cara, tá vendo o que acontece no mercado automotivo agora, com carro elétrico? Né? Que as montadoras começaram a falar assim, opa, eu tenho que inovar também. Então eu trago esses exemplos para trazer reflexão. Dele falar assim, pô, eu preciso de repente escutar esse cara aqui, porque realmente o outro mercado está mudando, não é um mercado imobiliário que vai ficar parado no tempo, entende? Então isso ajuda muito esses exemplos, né? Outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, né? A pandemia teve seu lado ruim, né? Nós perdemos várias pessoas. Cara, mas olha o que evoluiu todos os mercados, porque de repente você não tinha como sair de casa. Vou dar um exemplo simples do mercado imobiliário. Tinha várias imobiliárias que tinham resistência à assinatura digital. A assinatura digital é coisa antiga, né? A gente que mexe com tecnologia sabe disso. Exatamente. É antigo. Uhum. E muita teve. E aí agora, a medida provisória, ela é de 2002, se eu não me engano. Pois é. Aí eu te falo. Aí tá, veio a pandemia, eu não posso sair de casa, mas o cliente quer alugar um imóvel e precisa assinar. Como é que vamos fazer agora? Aí o cara vai, experimenta a assinatura digital e fala assim, é legal o negócio, por que eu não usei antes? Então é mudar a mentalidade de experimentar, ter a experiência para ver que funciona. E não esperar, de repente, ter o caos para, de repente, ter a mudança, né? Então, acho que tem que antecipar isso. Então, esses outros mercados ajudam a gente a trazer para o mercado imobiliário, para essas cabeças mais difíceis de mudança, que tem resistência, né? Os mineiros, nós temos essa questão de mudar um pouco mais rígida, né? Mas ajuda muito trazer esses exemplos, né? Porque mercados que foram... acabou-se, né? Teve mercados aí que praticamente acabou porque a tecnologia veio e criou essa disrupção. E aí uma frase que eu uso muito há muito tempo, cara. Não subestime a tecnologia. Não subestime a tecnologia. Porque ela veio para ficar e não tem como pará-la. Legal. E eu acho que o mercado imobiliário talvez ele demore um pouco mais a adaptar à realidade, porque é um mercado de relacionamento humano. E quando você tem um mercado extremamente de relacionamento, né, a tecnologia ela é muito importante, só que ela vira um catalisador, né, de crescimento. E eu tenho uma imobiliária, vamos supor que não tenho nada de tecnologia. Eu ainda consigo sobreviver. Só que eu consigo sobreviver até quanto? Acho que essa é a pergunta que a imobiliária tem que fazer hoje. E aí você citou a pandemia também. A pandemia foi um fortalecedor, né, de grandes mudanças no mercado imobiliário. Só que foi mudanças forçadas. Sim. Né? Não tinha outra opção a não ser assinar eletronicamente, igual você citou anteriormente. Não tinha outra opção a não ser fazer uma visita digital, né, filmada para que o locatário, né, no nosso caso, conseguisse ver o imóvel. Ou investir em fotos melhores para que ele não precisasse visitar. Então foi uma grande inovação forçada por um grande trauma que teve na sociedade. Só que a gente ainda tem pequenas inovações
que tem aquela resistência, né, da imobiliária ou do dono ou do gerente, ele absorver, porque ele acha que às vezes é uma questão muito de nicho. E aí eu gosto de falar muito que toda inovação começa no nicho. Sim. Inclusive a gente tem uma lógica, né, que é um livro que chama Cruzando o Abismo, que ele fala, a gente primeiro tem os inovadores, depois a gente tem os adotantes iniciais, depois a gente tem, né, a maioria inicial, maioria tardia e, por fim, os retardatários, né, que são aqueles que só pegam a tecnologia quando ela já está quase que saindo do mercado. E aí, nessa lógica, ela sempre vai começar num grupo menor de pessoas. Só que quem vai sair na frente é aquela pessoa que conseguir enxergar nesse início, né, que a tecnologia vai ajudar ela. E não aquela que vai ser o retardatário ou aquela que vai ser a maioria tardia, que já vai pagar preço maior, que já vai ou ter mais dificuldade de implementar, ou já não vai ser um grande diferencial. Às vezes, quando ela adota uma tecnologia, já está com outra substituindo. Então, por que eu falei um pouco sobre isso? Porque eu vejo que, às vezes, o mercado imobiliário, eu queria ver se você concorda com isso, ele espera as coisas acontecerem, como foi o caso da pandemia, para fazer um movimento. E eles não... Às vezes, muitas imobiliárias, óbvio, eu não posso generalizar, porque tem várias outras super inovadoras, mas muitas imobiliárias esperam tudo acontecer para ela estar pronta. Ela esperou o portal, já está super maduro, com quase todas as imobiliárias lá, para ela conseguir entrar. Ela esperou várias imobiliárias estarem usando um software na nuvem para ela ir para a nuvem. Ela esperou várias imobiliárias estarem usando assinatura eletrônica para ir para a assinatura eletrônica. Só que qual que é o problema disso? É que ela nunca é a pioneira. E quem ganha mercado é a pioneira. Quem vai ter mais locação, quem vai fechar mais negócio, quem vai atrair mais cliente, quem vai ser a mais inovadora é a pioneira. E eu queria ver se você compartilha isso. Durante esses momentos que você tem contato, ou na empresa antiga, ou na nova, ou falando sobre tecnologia, se você enxerga muita imobiliária ainda sem essa aptidão por ser a inovadora, por ser a primeira a adotar uma tecnologia, está esperando acontecer para ela colocar dentro da empresa dela. Cara, compartilho demais com essa ideia, né? E no bom ditado mineirês, né? Que a gente tem aqui em Minas, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Essa que é a grande sacada. Exatamente. Só que o que aconteceu é o seguinte, a gente tem que... Eu gosto muito de estudar, pegando essa linha de raciocínio que você falou, cara, a tendência de comportamento de pessoas, né? Tenho falado muito isso. O ano que vem é 2025, quem nasceu em 95, que é uma geração totalmente digital, faz 30 anos. Aí 30 anos é aquela idade, né? Eu já passei dos 30 lá, você também, que o cara assim, sai de casa, compra um cachorro, vai morar sozinho e tal. E esse cara é um consumidor, propenso consumidor de locação de imóveis, que essa geração nova é da locação e é uma tendência de locação. Então, quem está pensando em soluções tecnológicas na sua imobiliária para esse cliente que faz 30 anos? Quem está pensando nisso? Quem fala assim, cara, tem uma galera que faz 30 anos no ano que vem, com a geração, é uma geração. E qual a solução que eu tenho na imobiliária para atender esse cliente? Né? Você falando de nicho, né? Esse público é um nicho comprador. Nicho que vai se tornar, né, a regra em breve. Exatamente. E nos próximos 10 anos, é um cliente que essa imobiliária vai continuar existindo daqui a 10 anos, que ele vai ter... esse cliente vai continuar na base dele, concorda? Ou locando ou comprando. Exatamente. Né? Porque hoje existe uma tendência do cara alugar e depois comprar como investimento. Ele não vai nem morar. Ele vai comprar para investir, inclusive até para alocar, inclusive, o imóvel. Então, assim, quem está pensando nesse perfil, nesse público? Existe alguém pensando nesse público que já está vindo? A geração do ano que vem, né? O ano que vem está aí. Nós estamos já no meio do ano, né? 24. Tá aí. Então, eu tenho que pensar em tendência. Então, o recado que a gente tem que deixar, cara, é que, assim, antigamente, você tinha um prazo, às vezes, de 5 anos para pensar em mudança, em inovar, implantar uma coisa nova. Só que com a tecnologia e com a IA, agora o longo prazo é 6 meses. Então, uma empresa, por exemplo, que tem às vezes 20 anos de mercado imobiliário, se ela não criar mudanças e ser o propulsor dessas mudanças a cada 6 meses, né? Tipo assim, cara, o que eu posso inovar? Implantou, deu certo, não deu certo, tirou aprendizado. Passou, implantou. Agora, qual o próximo 6 meses? O que eu vou implantar de novo? O que tem... E não é fácil, cara, né? Não é fácil você ter essa velocidade de mudança, mas é necessário. É necessário. E aí é onde que a gente fala. Eu tenho um cliente parceiro, o que ele fez, né? Ele tinha uma imobiliária tradicional, que ele herdou do pai. E aí a história dele é muito legal. Porque ele ficou durante 3 anos, cara, fazendo uma mudança e uma inovação em todo o time dele. Porque ele estava enxergando o futuro. Então, se ele mantesse a mesma equipe que o pai dele tinha, que estava ali há 20 anos trabalhando, e ele deu a oportunidade para que essas pessoas mudassem, inovassem, mas muitas não queriam, inclusive acho que ficou uma pessoa só do financeiro dele que topou a inovação, e mudança dá trabalho, e mudança nem todo mundo quer, porque dá trabalho, né, sair da zona de conforto.
E o legal é isso, que em 3 anos, ele falou, Jim, foi 3 anos de fazer uma virada de 180 graus na minha empresa, mas eu tive que mudar 99,9% do meu time. Porque o time já estava acostumado com o processo viciante de papel, manual, e eu não podia manter a mesma empresa aquela história, né? O que trouxe a empresa até aquele momento não é o que vai levar para o futuro. Exatamente. E aí ele fez esse trabalho, cara. Só que demorou 3 anos para ele fazer isso. Só que a partir dessa mudança, a inovação foi muito mais rápida, porque ele já trouxe pessoas que entenderam que tem que ter sempre inovando no mercado. Mas falando dessa questão também até do herdeiro, vamos falar assim, do sucessor, eu conheço muitas imobiliárias que elas só conseguiram voltar a crescer justamente porque teve um sucessor. E aí entra na questão que você falou também. O novo público é o público de 30 anos. Mas todas as pessoas que tomam decisão numa empresa têm 60, 70, 80 anos. Não que essas pessoas sejam descartadas, a experiência delas é fundamental. Mas elas não conseguem, talvez, se não tiver pelo menos uma pessoa mais nova, com uma cabeça mais, né, de inovação, inovar e mudar para conseguir atender o público novo. Então, acho que essa questão da sucessão, as melhores imobiliárias que eu tenho conhecido são essas que o filho tem entrado e tem autonomia para tomar decisão. Né? Porque a gente também conhece imobiliária que tem a sucessão, né? Mas o patriarca continua, né, dando a canetada final e não deixa sair do papel nenhum projeto que essa pessoa tem. Então, é um ponto interessante. Ainda dentro dessa parte de tendência e de mudança de cabeça de imobiliária, fala para a gente 5 inovações que você acha fundamental que a imobiliária tenha, que ela precisa adotar hoje, que ainda está em momento inicial, está, né, no embrião, mas que ela precisa já ficar de olho hoje para que ela sobreviva no longo prazo. Cara, eu vou te responder assim um pouco de trás para frente. Qual que é a minha perspectiva? Antes de falar dessas 5 inovações que eu acho que tem que ter. Eu acredito, e é uma visão minha, né? Um achismo meu de 18 anos dentro do mercado imobiliário, e eu acredito que eu não fiz nunca contei isso, mas eu visitei pelo menos umas 3.000 imobiliárias nesses 18 anos, no mínimo umas 3.000 imobiliárias, de estar dentro, de conhecer e tal. E eu vou ser categórico aqui, talvez assuste algumas pessoas, cara, mas eu acredito que 50% das imobiliárias que existem hoje não vão existir nos próximos 10 anos. E vão surgir novas imobiliárias com tecnologia, com processo. Então, assim, imobiliárias às vezes que tem 30 anos, 40 anos, daqui nos próximos 10 anos, eu não acredito que ela vai existir se ela continuar no mesmo processo que ela está. Porque, cara, você falou, né? O que ela fez até hoje não é o que vai levar. Não vai levar. E aí, o que eu vivo hoje, um déjà vu, né? Com a XP, eu visitando as imobiliárias novamente, que eu visitava lá em 2006, quando eu comecei. Eu vou em 2024, na mesma imobiliária que eu visitei em 2006, e aí eu vejo o mesmo processo andando, cara. O mesmo processo. Isso me assusta. Né? Eu tenho 48 anos, mas eu sou apaixonado com tecnologia. E o que você falou aí, muitas vezes você tem lá um gestor, um pai, um avô que fundou a imobiliária. Cara, não tem problema você ter 60 anos, mas a sua mente não pode ficar no passado, ela tem que estar no presente. Né? Então, assim, hoje, vamos começar na jornada, né? Pensando nos 5 itens que a imobiliária eu acho que é necessário ter para ter um futuro longo, né, de vida, né? Porque a empresa, para mim, ela é eterna. Ela passa de geração em geração e ela é eterna, mas tem que estar sempre inovando. Vai começar pelo atendimento, cara. Pelo atendimento. Então, hoje, por exemplo, a imobiliária hoje que eu não consiga ter respostas rápidas ali no site dela, tipo um bot que funcione, né? Não é um bot que dá resposta básica. Hoje você tem tecnologia e não é acessível. Então, é você entrar ali e conseguir digitar o que você precisa, simples. Vou dar um exemplo muito básico e até ridículo, mas segunda via de boleto. Né? Tem imobiliários que tem que ligar, esperar a pessoa entrar no sistema, gerar uma segunda via e mandar no seu e-mail e mandar no seu WhatsApp. Cara, não dá. Então, esse atendimento inicial tem que acontecer. E aí, atrelado a isso, a esse processo, a informação. A informação hoje tem que estar completa hoje, né? Você quer acessar um imóvel de locação, hoje você tem o Google que você tem acesso, você anda na rua pelo Google, conhece tudo, e aí você tem informações faltando hoje, cara. Né? Nós estamos falando de... Aqui eu não estou falando de tecnologia sobrenatural, não, né? Estou falando de básico, mas né? Que faz parte, cara, do processo tecnológico, que você não encontra hoje na imobiliária. Hoje, beleza, fiz lá, consegui a informação completa, os dados completos de forma rápida e objetiva. E aí eu te falo, a questão do processo ali de assinatura de contrato, de visita, de forma ágil. As pessoas hoje têm menos tempo. Como é que eu encurto essa jornada
tendo um processo de visita ao imóvel, de agendamento via sistema. Eu pego lá um calendário onde eu marco um horário, uma agenda e já faço a visita de forma rápida e objetiva. E aí nós vamos para a parte de contrato, cara. Cara, eu tive uma experiência de um amigo meu agora, de advogado, que demorou 8 dias para assinar um contrato de aluguel. 8 dias, cara. Não dá, né? E aí, no final... Eu conheço uma pessoa que ficou quase 4 meses para conseguir concluir o processo todo, né? Entre a visita, a negociação e tudo, justamente por causa dessas burocracias 8 dias, cara, não dá mais. Não tem como hoje, no processo hoje que você tem o WhatsApp, mensagens instantâneas, hoje você consegue assinar pelo WhatsApp. Existe recurso hoje. Tá, tudo bem, não dá para assinar pelo WhatsApp? Vão lá nas assinaturas digitais da vida que tem, que é muito comum por e-mail, né? Desse processo. E você dá para o cliente depois um pós-atendimento via uma nota que ele vai entrar ali, ele não precisa se identificar, que se for um mau atendimento, se foi... Então, essa jornada toda, cara, tem como você aplicar a tecnologia. E o que é mais fundamental, Matheus, em tudo isso, é colocar o phygital, cara. Eu gosto muito de usar esse termo. Quando eu precisar falar com alguém, eu vou ter alguém lá do outro lado para atender, né? Mas eu tô falando aqui de 5 itens que talvez não seja nem futurista, mas eu tô te falando que coisas básicas de tecnologia que hoje você não encontra no dia a dia de uma jornada de locação. Eu acho que tem que começar pelo básico, né? Se você não fizer esses 5 itens básicos, não dá para você pensar numa inteligência artificial, não dá para você pensar em coisas muito mais complexas, porque você não fez nem o feijão com arroz, né? Isso. Então eu concordo totalmente com vocês. Se você fizer esses 5 itens, você já presta o serviço que você está oferecendo. Depois você pode pensar em outras soluções para surpreender o cliente, para surpreender ali o locatário, o locador, e aí sim você atingir patamares maiores. Eu acho que faz todo sentido. E aí você citou o termo phygital, né? É um termo que você sempre comenta. Fala um pouquinho sobre ele e o que você acredita que a imobiliária possa fazer para ser mais phygital no final. Assim, o mercado imobiliário, eu acredito que sempre, sim, existe uma frase do passado que o corretor ia acabar, que a imobiliária ia diminuir e tal. Eu não acredito que vai acabar as pessoas, precisar, a inteligência artificial vai substituir todo mundo na imobiliária, né? Porque o imóvel ainda é algo que você precisa visitar, que você precisa conhecer, né? Ninguém acorda de manhã falando assim, não, aí eu vou mudar hoje, aí semana que vem eu vou mudar de novo, né? Não é assim que funciona. Mas só desculpa de cortar, porque eu lembrei de uma frase que eu vi recentemente, né? Que é uma poeta que ela fala o seguinte: eu quero que a inteligência artificial ela lave minha roupa, ela lave meus pratos, para que eu possa pintar e escrever poesia. Sim. E não que a inteligência artificial escreva minha poesia, sim, né, e faça minha arte para que eu possa lavar a roupa ou eu lavar meus pratos. Essa é a lógica. Sim, né? A inteligência artificial ela é um componente para nos otimizar, Isso. não para substituir o relacionamento humano. Então eu queria dar essa ênfase porque tá certinho. Eu achei essa frase uma ótima definição do que é o futuro. Lógico, com certeza. Então, assim, essa questão do phygital sempre vou ter... Quando eu precisar de alguém, eu vou acionar alguém por trás para fazer isso por mim, sabe? Dentro do mercado imobiliário. Só que hoje eu consigo otimizar com a tecnologia também, que aí eu tenho que colocar a tecnologia embarcada, para aumentar o meu processo, dinamizar, minimizar meu custo operacional, porque de repente eu não preciso ter 2, 3, 4 pessoas, né, no processo. Eu posso ter uma, porque a tecnologia já ajuda ali, e com mais exatidão, né, porque quando entra o processo manual, tem um amigo meu que fala assim, toda vez que eu tenho que apertar um botão, tem que alguém apertar um botão num processo, ele fica lento, né? E tem coisas que a gente dá para automatizar hoje. Então, assim, eu acredito muito no mercado imobiliário, principalmente voltado para locação, no físico, onde você tem que ter pessoas por trás, pensando em estratégias, estudando tecnologias novas, como implantar processos novos, como melhorar toda a jornada do cliente e não descartar a tecnologia. Só que o mercado tem essa resistência que a gente falou antes, a resistência de avançar. Por isso que eu acredito, sendo redundante aqui, que nos próximos 10 anos, muita imobiliária que você vê de nome no mercado, fala assim, pô, mas cadê fulano? Não, cara, não está mais, porque ela não inovou no tempo que tinha que inovar, não veio no tempo exato para melhorar o processo e a experiência do cliente. Lembrando da galera do ano que vem que faz 30 anos. Exatamente. Que é o público consumidor. Exatamente. E aí é o que você falou, né? Não é que todas as imobiliárias vão deixar de existir, mas aquelas que não se adaptarem, com certeza elas vão ter muita dificuldade de sobreviver. E aí me lembra mais uma frase que eu gosto sempre de citar na UP, em treinamentos, que é: a tecnologia não vai substituir as pessoas. As pessoas armadas com tecnologia que vão ser o futuro. Então essa é a visão que a gente tem e que eu acredito muito.
né? Que a gente tem que saber usar a tecnologia em nosso prol para a gente ter um atendimento mais humano, para a gente ter um atendimento mais rápido naquilo que é automatizado. Mas não deixar de lado aquele atendimento personalizado para quando eu preciso tirar uma dúvida, aprofundar com uma pessoa, criar um relacionamento com ela, para que ela seja um cliente de mais longo prazo para mim. Então, eu concordo totalmente com o que você falou. E essa figura, né, essa mensagem do Phygital, ela é muito usada hoje de forma mais técnica no varejo, que é a lógica do próprio Omnichannel, né? Eu quero que o cliente tenha uma mesma experiência em todos os canais que ele quiser. Se ele entrar em contato no meu WhatsApp, se ele vier à minha loja, se ele for comprar numa loja física ou e-commerce, não importa onde, ele vai ter exatamente a mesma experiência. E as imobiliárias têm que caminhar mais para isso, né? Ela não pode ser só boa atendente na loja dela, ali de bairro. Só quando um cliente vem me visitar no balcão que eu consigo atender, ser humano. Mas quando ele me manda uma mensagem no WhatsApp, ele fica 2 dias sem resposta. Então, esse descasamento de canal faz com que a imobiliária seja muito boa, às vezes, no humano, mas deixe de lado o tecnológico, que para o ser humano, hoje, essa geração dos 30 anos que você falou, tanto faz para ele se você falou ele pessoalmente, aqui numa mesa de podcast, na loja ou em qualquer lugar. Ele está conversando com você, ele quer a mesma velocidade de retorno, ele quer a mesma humanização de resposta, ele quer a solução rápida do problema dele. Então, concordo totalmente com esse ponto que você falou. Indo para mais questões de tendências tecnológicas agora. Vamos sair um pouco só dessas questões de inovação e ir para o que de fato você imagina no mercado daqui 30 anos, em relação à tecnologia mesmo. Quais vão ser as grandes tecnologias que vão dominar o mercado imobiliário? Cara, eu tenho me assustado um pouco, né? Igual eu falei assim, eu sou de uma geração que eu vi o analógico e o digital acontecer, né? Então eu tenho assustado um pouco em relação a IA. A inteligência artificial realmente tem me assustado um pouco, até eu estou estudando mais sobre isso. Então, assim, eu acredito que o mundo que a gente vive hoje nos próximos 30 anos vai ser outro, cara, em termos de moradia, em termos de disrupção. Dá um exemplo simples para você. Tava falando assim, eu acho que ninguém acorda toda semana querendo mudar, né? Eu vou mudar de casa hoje, semana que vem eu quero estar em outra casa. Cara, mas eu quero estar um período menor, por exemplo, 6 meses, né? Porque os contratos de locações hoje são no mínimo 12, 30 e tal. Mas, cara, daqui 6 meses eu quero mudar de novo para outro lugar, né? Ou eu quero fazer uma assinatura para morar em outro lugar, para ter essa liberdade de locomoção, né? Então, assim, eu acho que a tendência é você dar ao cliente, o futuro é dar ao cliente essa liberdade de escolher a forma que ele quer fazer, né? E não limitar o cliente, porque hoje, eu falei, a pandemia acelerou muito isso, essa liberdade. Então, a forma hoje das pessoas viverem hoje, então você fala assim, o Airbnb muito você pensa em férias, né? Em viagem, de negócios e tal. Cara, por que não em moradia? Né? Menos tempo. Exato. Menos espaço de tempo, sabe? A gente tem a cultura hoje dos nômades digitais, né? Aquela pessoa que trabalha 100% home office, ela não precisa ter um local fixo para ela, ela pode mudar de cidade, ela pode mudar de bairro com muita flexibilidade. E aí você citou o Airbnb ainda tem essa visão de short stay, mas por que ele não pode entrar no long stay? Ele já anunciou que é um objetivo dele, né? E isso vai fazer com que as imobiliárias também tenham a cabeça aberta para pensar em produtos que não só a longa temporada tradicional daquele famoso contrato residencial de 30 meses, mas sim contratos mais flexíveis, por mais que tenha que respeitar a lei, né, por questão de denúncia vazia, mas dá para fazer alguns movimentos que a gente já vem acompanhando algumas startups. Eu vou pegar esse gancho para citar algumas startups legais também, que eu acho que as imobiliárias, pessoal, têm que acompanhar o que outras empresas estão fazendo, dentro do mesmo ramo também. Então a gente tem, por exemplo, a Yuka, que é uma empresa que hoje ela aluga longa temporada e ela precifica o imóvel pela cláusula de rescisão sem multa. Então a pessoa faz um contrato de 30 meses para dar ao proprietário o direito da denúncia vazia, mas se ela quiser inserir uma cláusula de rescisão após 3 meses, ela pode. Só que o valor de aluguel vai ser um pouco maior. Se ela quiser a cláusula de rescisão sem multa de 6 meses, ela pode. Aí vai ser um pouco menor do que 3 meses, mas ainda vai ser maior que se ela ficar os 30 meses inteiros. Então esse aluguel flexível foi uma forma que eles encontraram de, no mercado de longa temporada, trazer esse tipo de ajuste para pessoas que são nomes digitais, para pessoas que não podem ficar tanto tempo em um imóvel por questão de carreira. Às vezes ela trabalha implementando empresas, implementando projetos regionais e depois tem que mudar. Então essa é uma tendência, por exemplo, que já tem empresa fazendo isso. E várias outras empresas, por exemplo a Charlie, que hoje ela trabalha com short stay,
e justamente ela consegue entregar uma experiência personalizada. E outras, como o Housee, que tem a lógica, né, do House as a Service. Sim, né? sim. Eu moro por experiência. Alugo ali a experiência e não somente onde eu vou morar. Então eu quis trazer esse exemplo porque assim, o que você falou que talvez seja daqui 30 anos, já tem empresa fazendo hoje. Então talvez as imobiliárias já tenham que ficar antenadas nesse inicinho para se preparar para essa mudança que vai vir. Sim, mas é esse gancho aí, cara. Aí você fez uma conexão muito legal. É esse gancho que, assim, quando eu falo 30 anos, estilo de vida. Né? Porque a imobiliária daqui 30 anos, quando ele acordar, fala assim, cara, eu não vi isso acontecer. Mas sim, já acontece hoje em 2024. Igual os exemplos que você deu, entendeu? Exato. Então a imobiliária tem que despertar para isso. E a imobiliária. E em números grandes. Né? Não, a Charlie com 2 bilhões de imóveis sob gestão. E aí, Matheus, aonde que a gente tem que trazer esse recado para o mercado imobiliário? Mercado imobiliário, procura ajuda. No sentido de, cara, busca conhecimento. Né? Assiste um podcast desse aqui. O Matheus, eu e outras pessoas estão dispostas a bater um papo, tomar um café. Eu falo que eu nunca recuso um café. Se o dono de imobiliária tradicional hoje me procurar, Matheus, Jimmy, eu queria bater um papo com você, eu tomar um café. Vamos, cara. O que eu puder passar de conhecimento para ajudar esse cara, eu vou passar. Acredito que você tem a mesma pegada de sentar com o cara e poder passar esse conhecimento do movimento que está acontecendo. Então, assim, a gente que é estudioso do mercado de tecnologia, como vários exemplos que a gente está dando aqui, a gente vai passar para esse cara e falar, cara, toma esse caminho, começa por aqui. Porque acho que a grande questão é por onde começar. Exato. Por onde fazer a disrupção. Não sei por onde começar. Quem que eu sigo, o que eu escuto, né? Porque você tem muito conteúdo hoje disponível, cara. Começa por um ponto de uma pequena mudança que vai te levar para outro caminho. Porque senão, esse movimento de 30 anos que você fala, quando ele assustar, e aí nós falando assim, se a gente pegar exemplos de grandes marcas, que a gente estava até conversando aqui um pouco antes de começar o podcast, cara, que ninguém lembra mais. Exato. Marcas assim que você falava assim, cara, era cada esquina que você ia tinha uma empresa dessa. E hoje, essa geração nem sabe o que é essa empresa mais. Porque a marca ficou esquecida. Né? Então, assim, tem que ter esse ponto de início, tem que ter esse ponto de virada. E entender que o futuro é hoje. Igual eu dei o exemplo atrás. O longo prazo chega, o médio e longo prazo chega. Mas tem que começar hoje, cara. Então, o que a gente quer deixar o recado aqui para as imobiliárias começa hoje uma pequena mudança na sua imobiliária, para que daqui 30 anos a sua imobiliária esteja ainda no mercado, esteja atendendo o público que está vindo aí, essa geração nova, e não pare de inovar. Sempre inovação. A inovação hoje ela é eterna. Ela não pode chegar assim, inovei e parou por aí. Eu tenho que continuar inovando eternamente. Esse é o ponto. Então a gente está disponível aqui, através desse podcast, através das redes sociais, de bater o papo, de conversar e de ajudar e educar o mercado a evoluir mais. Então, pessoal, se você é dono de imobiliária, gestor de imobiliária, se você não inovar, a sua empresa vai acabar em poucos anos. Buscando conhecimento através de pessoas como eu e o Matheus para inovar, né? Ter conhecimento. Vamos tomar um café. O que eu posso implementar na minha imobiliária hoje que vai mudar a história da minha imobiliária? Porque se não houver esse ponto de partida, a sua imobiliária vai acabar. A sua imobiliária vai fechar nos próximos anos. Não é porque eu desejo isso, não. É porque o mercado vai fazer isso com a sua imobiliária. Exato. E você citou grandes marcas, a gente tem cases famosos, né? A Nokia era líder absoluta do celular. Ela não conseguiu se adaptar, né, a um smartphone, a um iPhone, e acabou. Hoje, quem se fala de Nokia, né? Não se fala nada mais. E a gente tem outras marcas também, como a Kodak, que são empresas que foram sumindo justamente porque não conseguiram ver as mudanças e tendências dos próximos 30 anos. Quando chegou, já era tarde demais. Então, isso é legal você trazer também, porque eu reforço, pessoal. Aquele que não tiver antenado para o que vai acontecer daqui para frente, esperar acontecer para se adaptar, provavelmente não vai sobreviver. Ou, se sobreviver, vai sobreviver daquele jeito, né? Aos trancos e barrancos, empurrando com a barriga como uma pequena empresa. E só completando, Matheus, isso, cara, assim, é muito legal você falar isso, né? Porque, assim, o gestor da imobiliária tem que sair do operacional, cara. Sai do operacional um pouco, sai da confusão ali, respira um ar novo para aprender coisa nova, para trazer pro time, né? Porque senão ele fica esperando assim, meio que acontecer por osmose, né? Vai acontecer. Não, cara, você tem que parar, tirar um dia e falar assim, hoje é o dia de eu fazer benchmarking. Vou rodar o mercado, vou conversar com pessoas, vou ver o que está acontecendo, vou ver o que está acontecendo em outros mercados e trazer para o meu negócio. Não só apagar incêndio o dia todo. Não apagar incêndio, é atitude, né? É aquela história assim, sempre procurar algo novo, sair da inércia, sabe? Porque senão o negócio, sendo redundante, cara, vai acabar. Os próximos 10 anos, escuta o que eu tô te falando, 50% do mercado que você conhece hoje tradicional que não inovou, esquece, não existe mais.
Bacana. Vamos para outro tópico, que é o tópico sobre negação. Então, quando surgiu ali em 2012, mais ou menos aqui em Tandar, né, a primeira defesa de todo mundo que vê uma empresa inovando, fazendo algo diferente, né, por mais que ela seja uma empresa que tem seus lados bons e lados ruins, a gente tem a primeira negativa, só pensar no lado ruim. Então, ó, essa empresa vai quebrar porque ela é tecnologia, como que ela consegue fazer dessa forma e eu não consigo? Né? Eu acho que elas estão fazendo coisa errada, ela só faz isso porque tem dinheiro. E aí começa várias imobiliárias justificarem, né, que não vai dar certo o projeto que está dando certo para realmente se sentir mais confortável ali com a empresa dele. Depois da negação, aí sim, quando vê que, né, trouxe uma mudança de comportamento do mercado, fortalecido pela pandemia, igual você já falou, aí sim as imobiliárias começam a ver, ó, eu tenho que fazer algo parecido. Eu tenho que acabar com o fiador, eu tenho que deixar meu processo mais digital. Só que, por que as imobiliárias, num primeiro momento, e as pessoas em geral, não conseguem ver a inovação, né, grandes, as disruptivas mesmo, como positivo? Mudando de mercado só para exemplificar melhor ainda. Por que os taxistas resolveram quebrar o Uber no início, ao invés de se adaptar e criar um aplicativo, melhorar o serviço prestado, ajustar o preço? Por que isso acontece nos mercados, principalmente no nosso imobiliário locatício? O que você acha que tem de empecilho para a pessoa, de cara, já conseguir ver? Olha, isso é inovador. Eu vou me adaptar, eu vou conseguir acompanhar essa tendência e minha imobiliária vai ser a maior aqui da minha região, do meu bairro, daqui 5, 6 anos, porque eu consegui ver antes de todo mundo. O que você acha que é o impeditivo? Cara, eu tenho uma filosofia para te responder essa pergunta, que é assim, a gente tem que sair da inércia, ou seja, é uma máxima que eu levo para minha vida todos os dias. Todos os dias eu falo para mim assim, Jimmy, você tem que ir para lugares novos, para conhecer pessoas novas. Pessoas novas você vai ter conhecimento novo você vai ter atitudes novas, e atitudes novas têm resultado novo. Cara, se você vive no meio de gestores imobiliários ou vive no meio de pessoas que eu sempre fiz assim, eu sempre deu certo assim, cara, você está fadado ao fracasso. Então, sair desse ambiente de defesa, de falar que não vai dar certo, que para esse mercado não serve, e para o mercado de falar assim, cara, como é que esses caras fazem? Se eu fosse gestor de imobiliário, cara, eu tinha pego o meu carro, pegado um avião, e lá em São Paulo conhecer a Quinta Andar. Cara, como é que vocês fazem aqui? Deixa eu entender. Onde que esse cara estivesse dando palestra, eu queria conhecer. Porque os caras em 10 anos fez o que imobiliários que tem 60 anos não fizeram. Exatamente. E é o seguinte, a máxima, cara, quanto a número, amigo, não tem argumento. Hoje eles alugam por mês o que na época a maior imobiliária do Brasil tinha a vida toda. Então não tem que questionar. Eu não gosto dele. Amigo, você pode não gostar. Mas uma coisa que você não pode questionar é o número dos caras. Os caras têm número. Mas receber aporte. Amigo, não tem desculpa. Tem número e acabou. É o número, é o resultado, cara. É o valuation do negócio. Então eu vou aprender com esse cara e vou aplicar no meu negócio local. E o que eu achar que não implica no meu negócio, eu não faço. E tá tudo bem, cara. Eu vou pegar o melhor. Então eu vou aprender com esse mercado e outros mercados, né? E outros players. O próprio Airbnb é um exemplo, igual você citou, de aprendizado. A Housea é um outro exemplo. O que eu posso aplicar no meu mercado? Então, calçar sandálias da humildade, que eu sempre tento calçar ela todos os dias e falar assim, o que eu posso aprender com o Matheus, o que eu posso aprender com fulano e beltrano, que eu posso aplicar no meu negócio? Porque eu tenho 30 anos que eu faço isso. A gente escuta muito isso, né? Sim. Não, tem 30 anos que eu já faço aqui na minha imobiliária. Amigo, o que aconteceu 30 anos atrás não vai resolver o de hoje. O público é outro. A tecnologia é outra, a personalidade das pessoas é outra, o jeito de viver das pessoas é outro, né? Então, eu falo assim, que é sentar, cara, e ouvir quem fez, quem deu certo e modelar. O grande segredo não é copiar, é modelar para o seu nicho, para o seu mercado. E aí você vai modelar muito melhor. Porque nós conhecemos o mercado, Matheus, você sabe muito bem disso. Nós moramos num país continental, é regionalizado. Então o que eu posso aplicar que a Quinta Andar tem de melhor no meu nicho, no meu mercado, no meu bairro, na minha região? Cara, a imobiliária vai voar. Vai voar. Até porque, trazendo os números que a gente traz, né? A Quinta Andar é uma das maiores imobiliárias do mundo, ela não tem nem 1% do mercado brasileiro de locação. Nem 1%. Ou seja, é um mar de oportunidade. Então, cara, aprender com quem fez, modelar. Acho que a palavra é modelar, tá, pessoal? Modela o que de melhor, aplica ao seu negócio e aí você vai sair na frente. Legal. Agora, nessa questão, né, falando da negativa, né, aquela pessoa que fica com medo, aí ela quer inovar. Como lidar com essas empresas que trazem inovação, mas também trazem risco? Porque eu acho que o maior medo de inovar
é porque a pessoa vê exemplos, né, de pirâmide, esquema de Ponzi, ou empresas que prometem o mundo e depois não entregam nada, né? Como a gente tem agora uma tendência das fianças onerosas, né, que são empresas que substituem o fiador e elas propõem, né, facilitar para o locatário e trazer segurança para o locador. Só que nesse meio, né, dessa tendência, tiveram empresas que fizeram de forma muito boa e se tornaram aí empresas com valuation acima de bilhão e estão ajudando as imobiliárias a inovar. E tiveram outras que trouxeram proposta, mas no fim não cumpriu. E deixou a imobiliária com aquela insegurança de, pô, será que funciona ou será que não funciona? Como que a imobiliária pode se preparar num mundo cheio de inovação, mas também com risco de errar e queimar a marca, para ela conseguir equilibrar esses dois mundos? Eu vou inovar, mitigando esse risco de fazer com uma empresa que não é idônea, que uma empresa que só está me enganando, que está me prometendo mundos, né, mas não vai entregar nada. Até trazendo para o mundo do software que a gente trabalha, né, existem várias empresas que te prometem um RP próprio, um sistema próprio. Você deve ter passado imobiliária que não fechou com você por causa disso. Ficou 2, 3, 4 anos e nunca viu esse sistema sair do papel. Como lidar, né, com esse outro lado, que é o lado negativo de fechar um negócio errado, buscando a inovação? Cara, olha que legal a oportunidade que a imobiliária tem. A imobiliária está estruturada, com o negócio dela andando. E aí, o que ela faz, cara? Ela pega ali, dá um exemplo, igual você falou das fianças onerosas e outras tecnologias, pega parte disso e faz um teste, sem correr risco na carteira toda, tá? Então, assim, pegando o exemplo da Up, né? Pô, cara, conheci a Up, tem uma solução legal ali, vamos testar com os caras aqui? Deu errado, cara, deu errado só num pedaço e não no todo. Mas eu experimentei. Deu certo, pô. Cara, vamos acelerar esse negócio aqui e triplicar meu negócio aqui em pouco tempo? Então, essa questão de testar um pedaço, então, é diferente daquele... A lógica de startup, né? Errar pequeno e depois, se der certo, sim que você reproduz. Porque é diferente de um cara que está começando uma empresa de locação. Imagina que o imobiliário está com o cara começando o setor de locação dele agora, e aí ele vai arriscar 100% que ele está começando naquela tecnologia. E aí deu errado, cara. Pronto, matou o negócio. Mas se você tem uma estrutura já andando, 200, 500, 800, 1.000 imóveis, não importa. Pega parte daquilo e testa. Cara, se deu errado, eu costumo muito usar isso para minha vida também, cara. Se deu certo, ótimo. Se deu errado, trouxe aprendizado. Aprendizado pro processo. E aí você fala assim, o que eu posso melhorar agora para evoluir o processo, né? Pegar a Up que começou e a Up agora, né? Exatamente. Olha a evolução que a empresa teve. Cara, a ZixPay, quando eu comecei, eu fiquei 9 meses da minha empresa, eu faturei em receita líquida para a empresa R$ 1.244 em 9 meses. Mas assim, hoje o aprendizado depois de 2 anos é gigantesco. É tanto que tem gente que fala assim, cara, vou montar um negócio igual você. Eu falei assim, vai lá e faz, cara. Né? Que parece ser simples, cara, mas aí você vem o percurso. Então, errar, igual você deu o exemplo da startup, vamos errar pequeno aqui, né? E outro detalhe, cara, vamos trazer alguém mais novo, que não está com o drive da imobiliária. Às vezes vai pegar uma pessoa antiga ali da imobiliária, que tem muitos anos, que está com o drive já viciado, né, naquele processo. Não, vamos pegar alguém de fora, alguém novo, trazer para testar esse produto, essa tecnologia, esse processo novo aqui. Porque é uma pessoa que não tem um drive já viciado. Ela vem testar. E aí, cara, se errar, se deu errado, vai ser pequeno, vai ser tranquilo de avançar. E você falando isso, o fundador, né, e o CEO da XP Investimentos, ele fala, eu erro muito, mas eu erro aquilo que não vai me matar. Por que eu erro muito? Porque eu faço muitos testes. Aquele pouquinho que der certo, eu ponho todas as minhas fichas e aí eu cresço de forma absoluta. Então, isso também a imobiliária pode usar. E aí você falou de teste, tem uma dica que eu dou para as imobiliárias, tá, pessoal? Eu acho que é uma dica muito boa, principalmente para imobiliárias já consolidadas. Que eu já vi empresas fazendo muito bem sucedida, que é, ela tem a empresa principal, a empresa mãe. E ela abre uma versão digital dela para fazer testes. Então, a gente tem o caso, né, ali no sul do Brasil, por exemplo, da Broinoli mesmo, com teste, acho que é a Terrasa, que é a imobiliária digital. Eu não vou errar com a minha mãe. Eu não vou errar com a minha empresa, que é a empresa que paga meu pão de cada dia, que faz eu sobreviver. Mas eu posso errar com essa aqui de forma pequena, controlada, para que também, se eu achar algo que dá muito certo, eu levo para minha mãe e eu expando. Então, para quem é uma imobiliária muito grande e sim errar se torna algo mais perigoso para ela, por causa da marca, do nome que ela construiu, para não deixar de inovar, essa é uma dica que eu dou. Monta lá sua berço digital, né? Imobiliária X online e a imobiliária X física, e testa nessa outra. Né? E aí sim você vai poder fazer vários testes, e ao testar você vai errar, mas aquilo que você acertar pode mudar a sua história. Né? Você pode se tornar uma líder da região, você pode, né, sobreviver muito mais tempo que sobreviveria sem testar algo novo.
Então, essa é uma dica legal que eu dou e que eu tenho batido na tecla com várias imobiliárias, que é aquelas que já têm 5 mil, 6 mil, 7 mil imóveis alugados, que eu entendo muito bem também o risco que ela tem de testar algo grande que dê errado. Mas se ela testar pequeno, ela vai poder aprender e o erro vai ser muito pequeno também. Não, e assim, o que eu vejo, assim, o mercado imobiliário, cara, é um oceano azul ainda em termos de inovação. Então, assim, eu tenho certeza que se você na sua imobiliária aplicar esse teste na sua região, no seu bairro, você vai sair na frente de 99% das imobiliárias que estão na sua região. Porque todo mundo que a gente vê, no geral hoje, quando você pega a estatística, talvez 90%, eu estou sendo assim generoso, mas 90% continua no modus operandi tradicional, né? Pega o imóvel, capta o imóvel, anuncia e loca no modelo tradicional. É o que a gente tem visto. Então, se você aplicar qualquer inovação hoje na sua imobiliária local, a diferença vai ser gigantesca no resultado. E eu vou até pegar uma questão que eu vou discordar de você de uma coisa. A imobiliária pequena é a que tem mais a arriscar, porque ela não tem nada. Ela não tem muito menos a perder. Então, aquela que está montando agora, verdade, ela tem que ter o mais inovador possível, porque ela não tem marca, ela tem pouco dinheiro, né? E ela ainda não tem relacionamento. Verdade. Ela precisa arriscar mais para que ela consiga construir algo. Óbvio que arriscar não é fazer as coisas de forma negligente, fazer de forma errada. É fazendo de forma contida, mas ela tem que ter mais inovação. E aí eu tenho muito caso de sucesso que eu poderia contar aqui, a gente levaria horas contando, de imobiliárias que há 3 anos atrás eram pequenas e hoje elas são maiores que a maior parte das imobiliárias da região dela. Por quê? Inovou desde o início, montou processos desde o início, pensou em qualidade desde o início, enquanto aquela imobiliária tradicional que era maior que ela ficou engessada. Faz a mesma coisa, tem a dificuldade de mudar, tem as pessoas que não conseguem usar o novo ou demoram a trazer o novo para dentro da empresa. Então, eu acho que a imobiliária mais nova, aquela com carteira menor, a carteira menor para mim é aquelas com menos de 300. Uhum. Se elas querem dar saltos para ser lucrativa, pensar em 500, 1.000 imóveis, essas têm que se arriscar mais. Óbvio que arriscar mais não é fazer de qualquer forma controlada, né? De forma controlada. Mas elas têm que arriscar mais do que a grande, que pode simplesmente, igual a gente falou, abrir uma filial digital e testar nela. Sim. Porque ela tem recurso, ela tem tempo para testar, ela já tem margem positiva muito grande agora. Então, só esse ponto que eu queria trazer, que na minha opinião, empresa nova tem que trazer inovação, igual nas XPay. Faz sentido. Se você fosse montar as XPay fazendo o mesmo que as empresas tradicionais fazem, talvez não ia significar nada. Verdade. Você ia demorar anos para chegar no patamar que você está hoje. Mas você inovou, você arriscou de forma controlada e hoje você tem o sucesso que tem. Então, eu queria trazer esse ponto também, né, para o pessoal pensar ali dentro da carteira deles. E a reflexão que faz é muito interessante, né? A gente que tem muito tempo de mercado imobiliário, o pessoal sempre me perguntava assim, Jimmy, qual que é a maior imobiliária que você tem, né? Porque às vezes a imobiliária tinha nome na cidade e tal, no mercado. Eu falei, você fala em tamanho físico ou em tamanho de carteira, né? Exatamente. Eu tinha umas imobiliárias que, assim, fisicamente era pequenininha, mas a carteira, cara, assustadora. Por quê? Porque tinha tecnologia embarcada, né? Talvez não tinha uma casa, uma loja na rua principal e tal. Às vezes estava numa sala, num prédio, mas o tamanho da carteira assustava. Por quê? Exatamente por quê? Porque colocava tecnologia, acompanhava a tendência e fazia isso. Então eu fazia essa analogia, que às vezes todo mundo olhava o físico, né, a estrutura física da imobiliária, número de corretores, número de pessoas, e falava, pô, essa imobiliária é grande. Mas eu sempre fazia essa pergunta, né? Você quer saber o número de tamanho físico ou tamanho de carteira? Porque no final é o resultado que conta, cara. Não adianta você ter uma estrutura maravilhosa se... parecer grande e não ser. Exatamente. É a carteira pequena que eu acho que traz menos dinheiro e menos resultado para a empresa. Aí você pegou um outro ponto importante sobre tendência. A gente teve um movimento pós-pandemia do home office total. E várias empresas, inclusive de tecnologia, né? O Google, a Meta, a Amazon, pediram retorno ou para o híbrido ou para o presencial. No mercado imobiliário se fala sobre o fim das lojas, do fim do ponto físico. O que você acha? Que o ponto físico ele vai acabar, ele vai se adaptar? O que você acha que vai acontecer com as imobiliárias que tem um local hoje, né, que o cliente vai tomar o cafezinho, vai conversar, tendo em vista também o crescimento, o surgimento das grandes imobiliárias digitais? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, tem um estudo que eu li, americano, falando que o mercado imobiliário ele ainda precisa dessa referência física, né? Um estudo que foi feito nos Estados Unidos sobre isso. Eu acredito que o ponto físico ainda é um referencial para a imobiliária, mas não precisa ser um ponto físico gigantesco, né? De repente o cara tem um prédio só para a imobiliária, né? Às vezes um ponto físico pode ser até um coworking hoje para atender a necessidade imobiliária. Você tem um referencial físico, porque o cara tá comprando um imóvel ainda no Brasil, você tem aquela insegurança, né? Tipo assim, você tá tomando um golpe, não tá? Exato. Tá assinando um contrato. Então, às vezes, o cara precisa ali fisicamente
no finalzinho ali, ainda ter a referência física para uma questão de segurança. Então, eu acredito que a tendência ainda é que o ponto físico ainda vai continuar por muitos anos, porém, cara, um ambiente mais moderno, um ambiente onde que você... eu tenho uma referência imobiliária, por exemplo, que ele fez lá na imobiliária dele, cara, uma cozinha gourmet, entendeu? Para na hora que assinar o contrato com o cliente ali, mas na hora do almoço ou na hora do café ali, vem alguém e serve ele. Olha para você que legal, né? Então, assim, quando o cliente vai na imobiliária, ele tem uma experiência diferente, entende? Então, assim, que essa questão da experiência do cliente não ser aquela questão do escritório lá com a mesa, muito formal, que o cara vai assinar. Pô, ali a ideia dele é, o cara vai... Nem tinha que vir aqui assinar o contrato, por isso não é digital. Mas, pô, eu vou comemorar com ele a vitória que ele teve de conquistar o imóvel, seja na locação ou seja na compra, né? Mas que ele está assinando um contrato ali de mudança, de vida nova, de imóvel novo, de lugar novo para morar. Olha a experiência que faz diferença. Você tem uma cozinha gourmet, mesmo que seja no almoço ou no café, para atender o cliente ali. É diferente. Então, eu acho que o ponto físico ainda, com essa experiência do cliente, cara, eu acho que ainda que vale muito a pena o investimento. Bacana. Você falando isso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o pessoal da Sicoob, que eles falam, a Sicoob está abrindo loja e loja, no mundo em que o Nubank está dominando, o Banco Inter, né, 100% digital. Por quê? Porque eles querem ter maior experiência do cliente. Não são aquelas agências antigas que tinha cofre, que tinha aquela necessidade de ter segurança. Né? Exatamente. Pelo contrário, eles tiraram o cofre das agências dele para ser ponto de conversa e de atendimento humano, para tirar dúvida, né, e apoiar o cliente dele, para que não precisasse ter segurança, para não precisasse ter aquele custo todo de manutenção. Então, essa reinvenção deles é o que também eu acho que o mercado imobiliário vai ter que fazer. Eu acho que a RE/MAX já tem esse conceito de tentar colocar a loja mais o coworking de corretores. Sim. O espaço para os corretores poderem trabalhar. Não como um escritório tradicional, né, que eu vou ter aquele padrãozão de trabalho, aquelas mesas antigas, né, com aquele computador antigo atendendo os clientes. Então, concordo com você. Eu tenho essa visão que as lojas das imobiliárias vão se tornar um ponto de experiência de compra e venda e até mesmo de locação de imóveis. E ela vai usar isso para criar mais relacionamento, até mesmo reforçando aquilo que a gente conversou. Né? A tecnologia ela tem que vir para somar, não para perder o lado da humanização. Que talvez a gente comentou da Quinta Andar também, né? A grande força dela é o digital, o crescimento, e talvez a grande fraqueza que dá brecha para ela não ter mais de 1% do mercado é esse lado depois dos problemas, do atendimento, em que as imobiliárias podem se apoiar. De ter um local físico, de ter um atendimento humano. Sim, mas conectando isso aí, você vê que a Quinta Andar fez um movimento de fazer várias parcerias ou comprar pontos físicos, né, cara? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a própria compra da Casa Mineira. A Casa Mineira foi um exemplo aqui em Minas, assim, né? E outros lugares que ela comprou, fez parceria. Então, ela já está com ponto físico como referencial para isso. Mas aí, somar essa experiência que a gente fala do ponto físico, né, Matheus? Não esquecendo e sendo bem redundante de toda a experiência que o cliente tem no digital para chegar no ponto físico, né? Tem que casar o digital mesmo, cara. A mensagem é, tenho essa palavra com vocês, pessoal, digital, a experiência física, mas tem que ter a experiência digital completando tudo isso na jornada do cliente, né? Porque você imagina você ir numa imobiliária que tem esse espaço gourmet, que é tudo muito legal, mas para você pegar uma segunda via de boleto... Você não consegue. Não, porque assim, eu falo do micromomento, cara. Eu tô ali para pagar meu aluguel, tá? Dá um exemplo disso. Eu preciso do código de barra ou do boleto naquela hora. Porque é um intervalo que eu tive ali de uma consulta que eu tava, no Uber, eu preciso pagar. Eu demoro 2 horas para conseguir. Cara, não dá. Tem que ser rápido, tem que ser ágil. Então, essa experiência, cara, do mercado imobiliário, ela vai ser por muitos anos ainda, sabe? O digital. Então, investir na tecnologia, investir na experiência física. Legal. Inclusive, né, falando isso, né, da questão do digital, a gente está num momento de grande tecnologia, né, pós-pandemia, de várias adaptações, e nesse mês bateu o recorde de locações comerciais no Brasil. Então, isso mostra que, né, apesar da gente querer o digital, apesar da gente querer, né, um processo mais rápido, e é necessário, igual você citou, da segunda via, de uma resposta rápida que você precisa, o mundo físico ainda se torna importante para a experiência do cliente, para nesse lado da humanização que a gente vem conversando. Indo para outro tópico, né, falando agora sobre grandes mudanças que podem acontecer. Falando assim, já pensando na inteligência artificial, igual você comentou antes, já pensando num novo modelo de imobiliária do zero, só para dar uma ideia nova, né, de locação para o pessoal. O que você tem na sua cabeça ali que é a imobiliária, vamos falar assim... Do futuro, assim? Do futuro. Aquilo que seria o sonho mesmo. Igual você já comentou que você tem um projeto lá de pagamento de boleto no cartão de crédito. De boleto não, desculpa, de aluguel em cartão de crédito.
pensar fora da curva. O que você acha que seria o futuro se não tivesse entrave hoje tecnológico, de regulamentação, de lei? Qual que seria o futuro mesmo de um processo de locação, de uma imobiliária? Cara, eu assim, sendo bem futurista nisso, pensei sobre isso. Cara, imagina o cara ter uma experiência assim, ele tá procurando um imóvel, né? Ele tem lá o VR dele, o óculos dele lá, né? Do Meta ou da Apple, não importa. E aí ele conseguir ali ter uma experiência de visitar o imóvel virtualmente ali, no local que ele quer, né? Ele dá um comando de voz ali, pensando na IA, onde que ele fala assim, cara, quero dar um exemplo de Belo Horizonte, onde que a gente tá aqui, quero morar na Savassi. Listar todos os apartamentos de 2 quartos, ele dá as características ali, e aí, trouxendo óculos ali, ele conseguir navegar por aqueles apartamentos, e pela rua, e usar o Maps do Google, assim. Então, sendo bem viajando aqui, sendo bem futurista mesmo, assim. E o cara viajar ali, porque normalmente, assim, quando você quer morar, você já tem uma predisposição de conhecimento físico do local, né? Então, assim, na Savassi, onde que a gente está aqui em Belo Horizonte, eu conheço a Savassi, de modo geral, sei os pontos, né? O shopping e tal. O cara já tem uma noção física. Agora, imagina ele entrar nesse óculos, né? Ou numa experiência do computador, no celular, que ele vai navegar ali, tanto dentro do imóvel, quanto na rua, quanto mapear ali, por exemplo. Ele vai colocar ali, por exemplo, como dados que ele precisa. Eu preciso morar perto do shopping, eu preciso morar perto do endereço tal, porque eu trabalho e tal. E aí já vim filtrado. E ele, naquele momento, cara, ele já deu um ok, ele coloca o CPF dele ali, já aprova a ficha dele, ele já faz a assinatura e aí ele já recebe já uma mensagem que a chave está disponível para ele entrar no imóvel. Então, assim... É o mundo do futuro mesmo, né? Bem futurista, mas que é o futuro, assim, pode ser amanhã, né? Porque eu falo isso, toda ideia que a gente está tendo ou pensando agora, tem 1000 pessoas no mundo pensando a mesma coisa. A diferença é quem vai colocar em prática. Exatamente. Então, imagina essa experiência, assim, de você ser ágil no processo, né? Hoje, eu já vi experiência de imobiliárias aí, não vou lembrar agora quem falou, mas, assim, que conseguiu fazer locação em horas. Entre o cliente já ver o imóvel no site, ter todas as informações e no mesmo dia conseguir pegar a chave. O recorde de um parceiro da UP é 1 hora. 1 hora? Olha, ele foi na visita, já teve aprovação dentro da visita, né? Conseguiu subir o contrato ali, né? Porque já aceitou o preço, né? Foi sem negociação. E ali mesmo, pós-visita, já foi para a imobiliária e entregou a chave. Pois então, a gente tem esse recorde para a gente é um marco importante. É recorde mesmo. Exatamente. E por quê? Era uma pessoa mudando de cidade, com uma pressa no movimento dela, já tinha uma visão clara do imóvel, porque esse parceiro ele usa foto profissional, Tour 360. Então, esse futuro que você falou talvez não seja tão distante assim. Isso. Ela já teve uma primeira visão 360 ali, já tinha uma noção do imóvel, ela praticamente foi para confirmar aquilo que ela tinha visto online. E aí, com o processo digital, né, sem burocracia, aquela análise rápida, assinatura eletrônica do contrato, ela conseguiu mudar. Imagina a experiência desse cliente. Nossa, sensacional. Além do que esse cliente vai contar para outros, né, amigos, colegas, de como foi para ele, que as pessoas querem isso, né? Se o Uber eu quero em 5 minutos, porque se for 10 eu já fico insatisfeito. Demais. Por que eu vou esperar 8 dias, igual você citou no exemplo lá atrás, para mudar? Então é legal você ter colocado esse ponto. E aí a gente fala de experiência, Matheus. Nós estamos vivendo a era, né? A próxima era a gente não sabe. Da experiência do cliente. Experiência do cliente, sabe? Então, assim, a agilidade no processo. Por que você muda, cara? Por que você muda de casa? Ah, porque eu já amanheci inspirado. Não é isso. Tem um motivo. Tem uma dor ou tem uma alegria. Alegria porque, de repente, o cara tem uma condição financeira melhor. Pô, vou morar num apartamento maior, numa casa maior, num local mais próximo do meu trabalho, não preciso deslocar mais, é mais caro, mas eu tenho grana agora. Ou por uma dor, cara. A família cresceu, eu preciso morar perto da minha sogra, da minha mãe, eu preciso... Alguma coisa tem aí no meio do caminho que é onde a imobiliária tem que captar, né? Falando físico, né? Sim. Captar essa informação. E aí, por exemplo, dando esse exemplo do óculos, da experiência do cliente, cara. O que eu preciso perto do meu imóvel? O que eu preciso perto do meu imóvel? Onde que eu moro? É perto do trabalho? É perto da escola das crianças? Né? Então, assim, o que me motiva isso? E muitas vezes essa informação eu não tenho. Né? O endereço o que está próximo? O que está me motivando a mudar? Às vezes eu estou disposto a morar num apartamento de 3 quartos que não tem suíte. Mas os outros fatores... Eu queria suíte. 3 quartos com suíte, ok? Não tem suíte, mas tem 3 quartos. Mas tem tudo que eu preciso ao redor daquele imóvel. Cara, eu vou sacrificar de não ter uma suíte, tem 2 banheiros, às vezes, o apartamento, mas eu vou sacrificar para morar nesse apartamento em função dos outros 99% que me atrai. Então, essa experiência de ter informação, de conectar os pontos do que eu preciso
com o que está ao redor do imóvel que eu quero locar para facilitar a minha vida, porque a gente quer facilidade, né? Você é uma experiência viva disso, ou seja, você mora perto do trabalho, né? Você não precisa pegar carro, estacionamento. Só atravessar a rua. Estacionamento, carro, olha, entendeu? Olha como é que as coisas vão se conectando. Agora, para mim, um futuro real é conectar todos esses pontos que me dá velocidade e já me traz o perfil do imóvel. E quando eu gostei daquele imóvel, e hoje tem um déficit, né, no mercado, sim, eu alugar aquilo rápido, né? E não ter uma experiência que eu tive, né? Que eu demorei 1 ano e 4 meses para alugar o imóvel. Isso, pior que existe isso em muitos casos. Né? Você tem o caso do 4 meses, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 4 meses. 4 meses é muito. É isso. A gente saiu do mundo imaginário e veio para esse mundo mais real. Então a gente vai falar agora de inovação com simplicidade. Né? A simplicidade, para mim, é o último grau de sofisticação. Né? O iPhone ele tem um botão só. Acho que hoje só o botão da lateral, né? Nem mais aquele inicial mais tem. Né? A gente tem o Google com uma barra de pesquisa e um único botão também. Então, inovação nem sempre é complexidade. Nem é sempre fazer tudo totalmente diferente. Mas é fazer, às vezes, o bem muito bem feito. Vamos falar assim, algo bom, muito bem feito. E aí eu queria trazer algumas ideias, eu vou trazer já algumas e depois dar para você, desse tipo de inovação simples. Então eu vou dar um exemplo, eu conheci uma imobiliária, citando cases mesmo, que ela simplesmente, enquanto o captador ia tirar foto do imóvel, no meio do caminho ele começa a filmar o caminho, o percurso, justamente para conseguir explicar o que é que tem aqui, né, qual que é a padaria que tem perto, qual que é o supermercado. Chega no imóvel, além de tirar foto, ele vai e faz um vídeo guiado. Então, pessoal, igual eu falei, a portaria é assim, funciona assim, assado. É um celular com uma boa câmera, em que ele está dando uma experiência para o locatário muito melhor. E para a imobiliária também, né? Porque no final, quando o locatário ele visita imóvel de forma assertiva, a chance dele alugar é maior e a chance de ter uma visita improdutiva diminui bastante. Então, esse é um exemplo, né, de simplicidade, né, no processo ali de inovação. Outro, né, é próprios bots que você comentou anteriormente. Né? Eles investiram numa tecnologia barata que hoje, quando o cliente entra em contato, a primeira resposta, pelo menos, é automática. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Como posso ajudá-lo? Você quer falar de locação? Você quer falar de venda? Ou você quer suporte administrativo? Então, pequenas inovações, né, agora trazendo muito mais para a nossa realidade, às vezes são deixadas de lado. Fala alguma pequena inovação que você já viu em alguma imobiliária que você sugere aí para o pessoal que está assistindo. Cara, pegando até o gancho desse exemplo que você deu, pessoal, só enfatizando para vocês aqui, respondam o WhatsApp. Uma pequena inovação. O básico, responda o WhatsApp. Eu tô falando porque eu vivi a experiência de locar um imóvel, Matheus. Que eu respondia, eu mandava no WhatsApp e não tinha um bot. Eu demorava 48 horas para ter uma resposta, cara. E aí a gente vive hoje, pessoal, de micromomentos. O micromomento de eu estar esperando um processo atendido pelo médico. Um micromomento de eu estar no Uber. Um micromomento de repente, ali estar esperando o menino sair da escola. Que eu tô procurando um imóvel para locar e quero falar com alguém ali na imobiliária. Só que se eu não tenho resposta, aquele micromomento passou, e aí eu chego em casa, vou entrar no site, no portal, e vou para outro imóvel, outra imobiliária. Entende? Então, assim, o micromomento de responder o WhatsApp, se não for o bot, que tem alguém ali, o mais rápido possível, porque é um micromomento de fazer negócio e de trazer resultado para a imobiliária, entendeu? Até porque o mesmo imóvel está em mais de uma imobiliária. Ele vai mandar para 5. Aquela que responder primeiro, provavelmente, é a que ele vai visitar. Total. Então, isso é importante. Uma experiência legal que você está falando aí que eu vi uma imobiliária, cara, é que ela faz ali no WhatsApp, são 5 ou até 8 perguntas estratégicas, dependendo da resposta, para entender o perfil do cliente, para mandar para ele os melhores imóveis, entendeu? Então ela faz umas perguntas estratégicas, eu não vou lembrar quais são, mas assim, tipo, localização, o que é importante para você em localização, né? Uhum. A questão do imóvel, o que é mais importante? Número de quartos, espaço gourmet. Então ela faz umas perguntas estratégicas onde que ela já filtra para o cliente ali, entendendo o perfil dele. E aí depois já manda direcionado para quê? Porque para mim já é uma experiência diferente do que eu vivi, por exemplo. Exato. Entendeu? Ou seja, o que era mais importante para mim, dando o meu exemplo? Cara, eu precisava morar perto da escola, porque tem 2 filhos pequenos, perto da escola das crianças. Eu precisava de uma casa com espaço, né? E aí eu recebia apartamento de 2 quartos como oferta. Pessoal, eu escrevi casa com espaço, com a área maior, né? Então eu recebia todo tipo de imóvel. Então, o que era mais importante naquele momento para mim ali é a questão da logística que eu vivia. Ter que deslocar muito por causa da escola das crianças. E aí eu recebia nada a ver de estações. Então, cara, pequena inovação. Você faz 5 perguntas que já te mapeia e direciona o perfil do cliente. Cara, não tem nada de custoso financeiramente nisso, não tem nada de, né, do outro mundo. Você vai colocar perguntas ali que filtram. Então, eu acho que para mim foi
uma inovação que já agiliza o processo do cliente. Simples, mas que funciona. Simples e funciona, cara. É isso. É o arroz, como você falou, o arroz com feijão que, cara, tá temperadinho, tá gostosinho, o básico, né? Você não vai inventar uma coisa do outro mundo que não funciona. Começa pelo processo inicial ali do... Né? Eu brincava muito disso quando eu fazia site, Matheus, assim. O dono da imobiliária, o gestor, não navegava no site dele. Cara, navega no seu site como cliente, faz cliente oculto. Você entender qual que é a experiência que seu cliente está tendo na ponta. E né? pior que eu já fiz cliente oculto pro meu parceiro e às vezes nem a mensagem de tô interessado funciona. Pois é. Né? A pessoa deixa lá. E aí, às vezes, ela investe na sede, igual a gente comentou, né? Milhões de reais, e o site, que é o principal canal de visualização, não funciona porque ele nem olha para ele. O formulário já aconteceu isso, cara. Imobiliária, quanto tempo você tem imobiliária? Aí você fez seu site aqui, cara, tem mais de um ano. Aí eu entrava no formulário de contato, eu mandava, não chegava em lugar nenhum. Exato. Essa é uma realidade triste, mas que eu acompanho de várias imobiliárias, né? Ela não consegue nem acompanhar isso. Às vezes tem alguma informação que está problemática no software dela, informando errado para o site. Então a gente teve um caso agora, recente, de uma imobiliária grande, né? Que ela estava informando o IPTU, só que o IPTU que estava indo para os portais imobiliários e para o site era o anual. Então, quando a pessoa olhava um imóvel, R$5.000, aí tinha lá IPTU 2.000 por mês. E condomínio R$1.000. Aí o cara ficava assim, não. E aí caiu bastante, né, a quantidade de desse imobiliário por um detalhe. O sócio, ou dono, ou gerente, nunca entrou no site e viu isso. E aí eu comentei com eles, nossa, cara, vou conversar lá no meu software e pedir para consertar. Consertou, já aumentou aí 20% o número de leads. Cara, um detalhe muito bobo, né? Mas feijão com arroz bem feito, entendeu? O site você tem que navegar, tem que ter aquela experiência, né? Tipo assim, imagina um chefe de cozinha que faz pratos maravilhosos, mas nunca experimentou da comida que ele faz. Exatamente. Exatamente. Não olha se ficou bom, ficou bonito. Não, cara, tem que experimentar, tem que saber o tempero, mesma coisa. Isso é a experiência do cliente, né? Você faz um cliente oculto, pede uma irmã, um tio para mandar uma mensagem para o imobiliário e pegar a experiência dele. E não para crucificar ninguém na imobiliária, para melhorar o processo interno, sabe? Então, assim, pequenas atitudes com tecnologia que faz o diferencial no mercado imobiliário. Né? Exatamente. Último tópico, né? Já chegando aí ao fim, vamos falar um pouco das tendências de mercado como um todo, não só de tecnologia agora. A gente tem uma mudança comportamental muito grande. Essa geração nova, né? Ela primeiro vinha a geração Y, agora é seguida da geração Z, né? Que são os novos locatários. Eles têm, além dessa parte tecnológica, uma vontade muito maior de ter posse dos bens do que ter a propriedade. Então, trazendo isso em números, né? Eram menos de 10% dos imóveis alugados até 2010. Hoje a gente já está aproximando de 20% dos imóveis são alugados no Brasil. Mas se a gente comparar com os Estados Unidos, Alemanha, que a gente está falando de 35% e 50% em algumas cidades, né, metropolitanas, respectivamente, ainda tem muito para o Brasil crescer nisso. E aí a gente tem mudança, não só no mercado imobiliário. Muitas pessoas, como eu, optam por usar o Uber ao invés de ter carro. Eu moro do lado do escritório, eu tenho muito mais facilidade de andar de Uber do que ter meu carro ali, né, depreciando meu bem. E também outras várias questões. Né? A pessoa prefere alugar, às vezes, um celular, um iPhone, do que comprar esse iPhone e ter que trocar ele ano a ano. Então, é uma mudança que já está acontecendo. Né? Então, ela é uma tendência acontecendo nesse momento. E, além disso, né, a própria visão do digital. Né? As pessoas querem alugar e querem ter um processo rápido, digitalizado, né, e um processo que elas vão ter uma facilidade ali. Como você está enxergando esse movimento? Você acha que as imobiliárias já estão conseguindo se adaptar? Então, é uma imobiliária que só trabalhava venda. Hoje ela está vendo a importância de trabalhar com locação? Ou a imobiliária que trabalhava em locação, ela está vendo já essa necessidade de digitalizar e atender esse público que a gente veio conversando, né, o podcast inteiro. Mas para finalizar em dados, em números, em visão que você tem de mercado, o que você acha disso? Você acha que está acontecendo essa visão das imobiliárias saírem só de venda para também focar em locação, porque no fim elas oferecem moradia, ou não, as imobiliárias realmente ainda estão negacionistas em relação a isso? E a mesma coisa de quem já trabalha em locação. Você acha que elas estão vendo, né, que elas precisam mudar? Ou você vê, igual você comentou, a mesma imobiliária que você visitou em 2006, em 2024 ainda não enxerga isso? Qual que é a sua visão disso, para a gente finalizar? Eu vejo que tem uma geração nova, né, de sucessores ou de pessoas que não estavam no mercado, que chegou a oportunidade no mercado imobiliário com tecnologia. Então, está existindo um movimento ainda lento de mudança de quem está no mercado ou quem está entrando no mercado, igual você falou, já entra
sendo disruptivo, já sendo novo, então está tendo esse movimento, mas ainda o oceano é azul de oportunidade. Então, assim, para quem tá nos escutando agora, é uma oportunidade de sair depois de ouvir esse podcast, cara, falar assim, cara, eu vou falar que a galera falou comigo, eu vou começar pequenas mudanças. Então, assim, com essa mudança de perfil, de comportamento das pessoas, o público, os clientes vão forçar com que as imobiliárias acelerem mais, vão exigir mais, porque as experiências hoje com veículos, com Uber, com outros mercados, estão exigindo que a imobiliária, mesmo não querendo, ou ela vai perder esse cliente, vai focar, vai ficar talvez nos grandes players. Igual a gente deu o exemplo aqui hoje da Quinta Andar, que é uma das maiores do mundo hoje. Ou seja, ela não tem nem 1% do mercado brasileiro em termos de locação. Olha isso em termos de oportunidade. Cara, esquece Quinta Andar não tem 1%, então eu vou ser uma próxima Quinta Andar, vou ser uma referência aqui na minha imobiliária. Seja em parceria com a UP, seja com outras tecnologias, seja com o meu processo próprio. Então, eu vejo que melhorou, a pandemia deu uma acelerada nisso, mas ainda precisa ter um processo célere. Eu acredito que um previsionismo meu, Jimmy, depois de 2025, com essa geração nova vindo, a gente vai ter uma aceleração muito maior no processo, porque o cliente vai exigir isso da imobiliária nesse sentido, ou ela adapta ou ela morre, vai acontecer isso, mas eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ver muita mudança e muita celeridade nessa questão da transformação de quem está no mercado, e quem está no mercado hoje, para mim, ele vai voar. Então, quem está aí hoje só com departamento de vendas e quiser montar uma locação hoje e acelerar, com certeza já tem hoje acesso à tecnologia, né? Porque hoje, por exemplo, é muito mais fácil. Muito mais fácil, por exemplo. 20 anos atrás. Dando esse exemplo aqui de vocês. O cara falar assim, cara, eu não quero ter todo o trabalho de back-office, administrativo e financeiro. Up, cola comigo aqui, que eu vou fazer o comercial e vocês se viram aí com o resto administrativo, porque a equipe, é gente, é contratação, é sistema, é uma série de coisas. O cara já entra de Fórmula 1, ele não vai na Fórmula 2 para Fórmula 1, ele já vai para Fórmula 1 e acelera. Então, hoje, é muito mais fácil do que antes, que você tinha aqui fiador, né? Exatamente. Antes tinha que pensar como é que funciona o fiador. Então, hoje, você já entra com seguros, fianças e outras soluções muito mais rápidas. Então, eu acredito, Matheus, que a gente vai viver uma próxima década aí, a partir de 2025, de muita celeridade. E quem entender que tem que surfar a onda, cara, é o momento de começar, é ontem, né? Não é hoje. Com certeza. Eu falo muito que a mudança ela é difícil no começo, confusa no meio, porque eu estou em adaptação, mas ela é fundamental no fim, para eu sobreviver e eu conseguir ali continuar crescendo. Bacana, Jimmy. Agradecer sua participação e falar para você, deixar um recado para o pessoal, uma última mensagem, que é aquela que você acha que é para eles saírem aqui com o máximo de insight possível. Pessoal, primeiro agradecer, né, cara, pelo convite. Foi legal o nosso bate-papo aqui. E deixar um recado pro pessoal, assim, que eu costumo falar muito. Não subestime a tecnologia, não subestime. Use a tecnologia a favor, principalmente a inteligência artificial agora. Traz para o seu lado, né, a tecnologia para você avançar mais. E esteja em constante mudança. Mudar dá trabalho? Dá. Sair da zona de conforto dá trabalho? Dá. Mas a mudança te traz novos resultados. E aí, só deixando o último recado, só sendo redundante, que eu aplico na minha vida, cara. Lugares novos, pessoas novas, conhecimento novo, atitudes novas, resultado novo. Eu falo isso todo dia para mim, Matheus. Eu tenho que conhecer pessoas novas. Então, sair do ambiente que você está e conhecer outros mercados, outras oportunidades, com certeza vai trazer mais resultado para sua empresa. Então, muito obrigado, Jimmy. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo podcast.